Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades e olha, rapaz, mais uma informação exclusiva, jogador alvo do Flu no Rio de Janeiro. Essa aqui só vai ver aqui, meu amigo, porque foi investigação, foi tipo CSI. Meu amigo, um dos jogadores aí que agradam o Fluminense está no Rio de Janeiro e tudo indica que tá rolando alguma coisa nos bastidores, mas relaxa que eu te conto tudo aqui nesse vídeo. Também vamos falar, você sabe de quem, né? Pelo amor de Deus, tem que ser falado. Brasil! Seleção brasileira, nesse vídeo aqui vamos falar da provável escalação e o Ancelotti que já está fazendo, né, que eu me desanime com a seleção brasileira. Muito rápido, tá? Eu achei que ia demorar um pouquinho mais. O Ancelotti, não faz isso comigo não, mas vou trazer tudo pra você. Mas antes, por favor, não se esqueça de... Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreva no canal. Vocês viram a informação do Nino hoje cedo? Cedão, né? É porque a gente recebeu de madrugada a informação, né? Então, mais cedo possível. E qual é a opinião de vocês? Tá animado? Cara... A gente tá atrás, gente. Estamos atrás de ainda mais informações para você, né? Até pra gente conseguir esperar logo essa negociação feche para que seja, para que dê tudo certo, tá? Mas vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Existe a Copa do Mundo, diretor. Vamos começar a Copa do Mundo só pra eu já desopilar, porque pelo amor de Deus, galera, a informação que saiu hoje me deixou um pouquinho meio... Eu não tenho muito cabelo, né? Eu ia falar cabelo em pé, mas não é o meu caso. Mas assim... Informações sobre o time titular do Brasil contra Marrocos, né? A estreia do Brasil, de vez em quando eu vou chamar o Brasil de Fluminense, tá, gente? Isso aí vai acontecer, ainda mais pelo costume de anos aqui. Mas assim, a seleção brasileira enfrentará o Marrocos e a gente tem a estreia, né, meu amigo, da Copa do Mundo. O Wesley tá fora, foi cortado, a gente... E só isso já deu aquela desanimada, né? A lateral direita não vai ter, né? Nessa Copa do Mundo. Com isso, Danilo deve ser o titular da lateral direita. Meu Deus, o homem não é titular nem do Flamengo, vai ser da seleção brasileira numa Copa do Mundo, rapaz. O zagueiro do Flamengo está à frente de Ibanes. Que coisa, não? Tá todo mundo louco, né? Não tem um filme assim? Tá todo mundo louco. E não acaba por aí, tá? Eu sempre falei pra você que a minha preocupação para a seleção eram as laterais, né? E olha que tinha um Wesley. Mas olha agora. Na esquerda... a canhota aí. Apesar de Douglas Santos ter agradado, o favorito ainda é Alexandro. Mentira. Mentira isso aqui. Isso aqui deve ser uma piada de mau gosto. Gente, não existe comparação do Douglas Santos hoje com o Alexandro. Hoje, não tô falando Alexandro de anos atrás e tal, que realmente foi um ótimo jogador. Não, gente, pelo amor de Deus, no segundo tempo do jogo contra o Egito ficou muito clara a dificuldade do Alexandro. E se o Ancelotti não tá conseguindo ver isso, é assustador, tá bom? Outro jogador do Flamengo que deve ser titular é o Lucas Paquetá. O meia ganhou a confiança da comissão técnica e tem tudo para começar jogando. Te falar... De todos os nomes aqui, o Lucas Paquetá, pra mim, é o menor dos problemas, que realmente ele fez jogos bons, né? E tá, eu não vou assistir a seleção brasileira, galera, com clubismo, de tipo assim, é jogador do Flamengo. O problema não é Danilo ser do Flamengo. O problema não é Alexandro ser do Flamengo. O problema é que ambos são jogadores fraquíssimos. Na grande realidade, não era nem pra estar aí. Já começando aí, não era para Danilo e nem Alexandro estar na Copa do Mundo. Não era. Se o mundo fosse justo, tá? Não era. Aí a grande dúvida estaria no ataque entre Matheus Cunha e Igor Thiago. Quem está em vantagem é o jogador do Manchester United, tá? E quem é o jogador do Manchester United é o Matheus Cunha, tá bom? Aí o Endrick ainda aparece atrás da disputa do ataque, apesar do gol. É isso, né? Então a gente tem aqui Alisson, Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães e Alexandre. Só me lembra aquela música. Vai dar merda, vai dar merda. Gente, não tem como. Isso aqui é uma piada com o Brasil, cara. Aí Casemiro, que não tá jogando nada. Casemiro não está jogando nada. Tá aqui. O Bruno Guimarães vai ter que se matar de trabalhar, terminando com Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Conseguiram me desanimar no primeiro jogo, pô. Não, é claro que pensando que essa escalação seja confirmada, tá, pessoal? Não sou aquele louco que vai falar, né? Não, pensando que isso aqui esteja ali
confirmado, pô, não tem como. Bem complicado, né? Essas peças e as escolhas do nosso querido Ancelotti não está fazendo. Cara, e eu vou te falar uma coisa, de verdade mesmo. Até me perdi, gente, aqui no raciocínio. Mas vamos lá, vamos lá. Então, assim, não, o que eu ia falar é que Ancelotti eu esperava mais de você, Ancelotti. Técnico absurdo, campeoníssimo, chega no Brasil e parece que desaprendeu, pô. Até essa escalação aí, a convocação, né? Mas vamos lá, pessoal. Vocês estão aqui porque vocês querem saber do alvo do Fluminense que está no Rio de Janeiro. Que história é essa? Te conto. Quem lembra do Dantas, jogador do Novo Horizontino, né? Que pertence ao Novo Horizontino, né? Está lá. E o Fluminense quase fechou a contratação. Lembra disso aqui, ó? Olha só, vou até lembrei aqui essa matéria do GE, né? Olha só, foi em fevereiro. Fluminense toma a frente e é o favorito para fechar com Dantas, né? Jogador que eu já trouxe uma análise do Dantas aqui no Hora do Flu. Falei que é um jogador realmente muito bom, jogador promissor, forte, joga tanto de primeiro volante como também de zagueiro, né? É um cara que começou ali na volância e hoje é zagueiro, mas também atua na volância. E cara, olha as informações que nós conseguimos apurar, tá? Lembrando que isso aqui ficou no passado, né? Depois o Fluminense desistiu de Dantas e seguiu a sua vida. Mas olha o que o Hora do Flu conseguiu apurar pra você, tá? Olha só, gente. Fluminense, tá? Segue atento no mercado, lembrando que o nosso repórter é Thiago Manolo, tá? Não posso esquecer nunca, nosso repórter é Thiago Manolo, mais uma informação exclusiva aqui. Em busca de opções para fortalecer o sistema defensivo, né? A gente sabe disso, o Fluminense está buscando sempre oportunidades ali. E o que ganha destaque nos bastidores é o de Dantas. O jogador já esteve no radar do departamento do futebol do Fluminense durante a primeira janela, o que eu acabei de mostrar para você, né? Lá em fevereiro o Fluminense quase fechou com ele, né? E segundo informações que nós conseguimos apurar, o cenário atual favorece uma retomada das conversas, tá? Então, assim, Dantas ainda é um nome que interessa e tudo aponta para uma retomada do assunto, da conversa, da negociação. Se liga, nos últimos compromissos do Novo Horizontino, olha o que a gente conseguiu apurar. Dantas vem sendo preservado pela comissão técnica e pela diretoria do clube paulista, tá bom? E por que disso? Internamente, existe o entendimento de que esta pode ser uma janela importante para uma eventual negociação, motivo pelo qual o atleta tem sido poupado de algumas atividades mais intensas, reduzindo o risco físico que possam interferir numa futura transferência. Então a primeira informação que a gente tem sobre Dantas é que, em relação ao Novo Horizontino, né, eles estão dando uma freada no Dantas, né, até para não acontecer nenhum problema, né, e para que ele possa ser negociado nessa janela. O Novo Horizontino espera negociar o jogador nessa janela, que é uma janela muito importante. Thiago, mas o que isso tem a ver com o Fluminense? Se liga, numa produção realizada em conjunto com o repórter Gabriel Castro, do GE lá de São Paulo, amigo nosso aqui, amigo do Manolão, né, que nos ajuda, que acompanha o dia a dia do Novo Horizontino, a reportagem do Hora do Flu confirmou que Dantas está atualmente na cidade do Rio de Janeiro, acompanhado por pessoas ligadas ao seu staff. Sim, meus amigos, olha que coincidência, né? Novo Horizontino quer vender o jogador, né? E o jogador está no Rio de Janeiro, beleza? Além da capacidade de atuar como zagueiro, o Dantas também pode fazer a função de volante, é o que eu falei aqui, né? Ele tem características que agradam a comissão técnica por oferecer versatilidade, tá bom? A avaliação interna é que o defensor poderia agregar profundidade ao grupo e se tornar uma peça importante na rotação ao longo da temporada. Eu acho que esse contexto para trazer o Dantas seria ideal. Por quê? Porque a gente está falando de um Dantas, pessoal, aquém do Nino, tá? Não tem nada a ver. Dantas seria mais um nome para a zaga do Fluminense. Lembrando que o Flu pode ter saídas, tá, pessoal? Na zaga, a gente tem Igor Rabelo aí, né? A gente tem, quem sabe, o Inácio, né? São jogadores, quem falou do Inácio, se eu não me engano, foi o meu amigo Rodrigão do Ligados no Flu, gente boníssima, um abraço pro Rodrigo. Então, assim, com essas possíveis saídas, Dantas aparece aí como essa oportunidade, tá bom, pessoal? Ó,
Nos bastidores, o Fluminense mantém um planejamento de reforçar o setor defensivo, mas trata Dantas como uma oportunidade de mercado diferente dos nomes considerados para assumir imediatamente a vaga entre os titulares, tá bom? O defensor já é um atleta mapeado pelo clube já há algum tempo, a gente já trouxe aqui, né? E se encaixa no perfil de jogador capaz de ampliar as opções do elenco sem exigir um investimento tão elevado. Os valores envolvidos também são consideráveis, acessíveis dentro da realidade financeira do Flusão, beleza? A estimativa é que uma eventual negociação possa girar em torno de 15 milhões de reais. Tá, pessoal? Esse valor é bem acessível mesmo, tá bom? E 18. Então, de 15 a 18, esse deve ser o valor que girará um possível negócio aí, caso o Flu realmente esteja negociando ali com o Dantas. Procurados pela reportagem, pessoas ligadas à diretoria do Fluminense optaram em não comentar o assunto, tá bom? Nos bastidores, porém, ninguém negou nem confirmou a possibilidade de uma investida pelo defensor Novo Horizontino. Então, assim, o que a gente tem para falar para vocês é exatamente isso, tá? Tem fumaça aí. Tá rolando alguma coisa nos bastidores entre Dantas e Fluminense. Isso a gente pode falar para vocês com tranquilidade. Tá rolando uma conversa, tá rolando alguma coisa. Nada disso é à toa. Tá bom? Então fique ligado aí que Dantas pode pintar no Fluminense, tá bom? E lembrando, a vinda do Dantas de nada tem a ver com o Nino, com o Thiago Silva. A vinda do Dantas seria mais uma opção de qualidade, né? Para reforçar ainda mais essa zaga e deixar a zaga, né? Mais robusta, tá bom? Gente, cara, seria bem legal, mano. Você teria, aqui sonho, né? A gente tem Thiago Silva, Nino, dupla de zaga titular. Aí você teria o James, né? Aí você tem o Dantas e o James, né? Já começa a dar uma outra cara para a zaga do Fluminense. Seria bem legal e bem ideal também, né? Vale destacar que, caso venha o Thiago Silva, eu não acredito que ele vai jogar todos os jogos, então, assim, mesmo assim, seria bem legal você ter essas opções. Lembrando que eu tô tratando aqui como o Fluminense conseguiu contratar o Thiago Silva, né? Mas mesmo assim, o Fluminense não conseguiu tratar o Thiago Silva, eu acho que um Nino e Dantas é bem mais interessante que um Nini Freitas, que um Nini James. O Dantas é um jogador que eu gosto bastante, tá? É um zagueiro e que, se vir sim a responsabilidade de resolver os problemas do Fluminense, eu acho que é o melhor caminho, tá? Até para ele desenvolver aqui. É um jogador de muita altura e muito bom no jogo aéreo, algo que melhoraria muito o Fluminense. Então, assim, o que a gente sabe? Dantas está no Rio, Novo Horizontino vai negociá-lo e tá rolando, gente. Tá rolando alguma coisa aí. Não vou cravar, tá negociando, porque isso é muito sério, né? Quando a gente tiver uma evolução aí das conversas, mas tá rolando sim, tá rolando. O Fluminense tá de olho no Dantas aí, tá bom? Então é isso. O que você acha do jogador? Acha que é uma boa? Seria mais uma opção para nossa querida e amada zaga. Gente, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presente, um grandíssimo privilégio. Vamos seguindo para mais informações na hora do Flu. Lembrando que é importante que você se inscreva, deixe o like, hype, sei lá, cara. Coloque aí no grupo da família. Alô, família! Se inscreve no canal do Flu. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.